Nós glorificamos o Teu nome, Jesus, porque Tu vives e reina. Tu não apenas morreste, mas Tu ressuscitaste. Por este motivo nós estamos aqui nessa noite reunidos, Jesus. Obrigado porque o Senhor se entregou em amor por nós, Pai, e nessa noite nós podemos estar aqui adorando, engrandecendo o Teu nome e dizendo que o Senhor reina, que o Senhor vive, que o Senhor voltará. Nós cremos nessa promessa, Jesus. Nós estamos firmes esperando a Sua volta. Nós te pedimos nessa noite, vem com o Teu Espírito Santo e fala no nosso coração na Tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Amém. Quantos estão felizes com Jesus hoje? Amém. Alguns mais felizes, né? Eu, o Tiago, outras pessoas aí estão mais felizes. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia num capítulo, quem sabe, o mais conhecido da Bíblia. O texto que a criança, quando é pequena, ela já sabe de cor. Quem sabe, você tinha na tua casa, antigamente, tinha o costume de ter um quadro com esse versículo. Quantos aqui querem arriscar o capítulo de hoje? Salmo 23 é o texto mais conhecido da Bíblia. Um texto que foi escrito por Davi. O livro de Salmos, ele é um livro composto por 5 livros. O livro de Salmos nada mais é que uma coletânea de hinos. Então são hinos, cânticos, como se fosse uma harpa cristã, composta de 5 livros e escrito por vários autores. Moisés, Asaf, e o principal deles é Davi. E esse Salmo 23, isso não está na Bíblia, mas conta-se na tradição judaica que ele foi escrito por Davi em uma noite, quando ele estava num oásis cercado por inimigos. E Davi, ele é o autor de diversos salmos. E nos salmos que Davi escreve, a gente pode ver ele passando por momentos felizes, por momentos tristes, por momentos de alegria, por momentos de angústia, de aflição. A gente pode ver a vida de Davi em todos os salmos que ele escreve. Quando ele peca, ele faz um salmo se arrependendo. Quando ele está feliz, ele faz um salmo glorificando a Deus, adorando a Deus. Quando ele está angustiado, ele faz um salmo glorificando a Deus. Mas uma característica dos salmos que Davi escreve é que ele revela a sua confiança em Deus. E nesse salmo, o 23, mais uma vez, ele mostra essa confiança que ele tem em Deus. Vamos ler esse salmo tão conhecido? Fala assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Viverei na casa do Senhor para sempre. Esse é um texto conhecidíssimo. Um texto que nós, como eu falei, a gente vê estampado em quadros, em camisas, em adesivos. Tem pessoas que antigamente deixavam a Bíblia aberta nesse salmo. É um salmo muito conhecido. E Davi traz algumas lições para nós nesse salmo. O título da mensagem de hoje é: a confiança em Deus revela a sua bondade para nós. E a gente pode ver isso no Salmo 23. Davi começa fazendo uma afirmação. Ele afirma: o Senhor é o meu pastor. Quando Davi fala assim, o Senhor é o meu pastor, ele está se referindo a uma relação de intimidade. Um relacionamento, ele é baseado em intimidade e confiança. E quando Davi fala assim, o Senhor é o meu pastor, ele demonstra a sua confiança em Deus. E Davi, ele tinha essa experiência de ser pastor. Davi havia sido pastor na sua juventude, cuidado das ovelhas do seu pai. Quando Samuel vai ungir Davi, Davi está onde? Pastoreando as ovelhas do seu pai. Só que aqui nesse salmo, Davi não é o pastor do salmo. Davi é a ovelha do salmo. E Davi sabia muito bem qual era a rotina de um pastor de ovelhas naquela região que ele vivia.
E ele fala assim: o Senhor é esse meu pastor. E Davi, quando fala isso, ele assume o papel de ovelha, que é conduzida por esse pastor. A ovelha é um animal não muito inteligente, segundo o pessoal que cuida de ovelha. Ela não tem uma visão muito boa, e ela precisa ser conduzida por o pastor. E se, por exemplo, um pastor tem uma criação de ovelhas e ele quer vender essas ovelhas para um outro pastor, não vai dar certo, porque aquelas ovelhas, elas estão acostumadas com o cheiro daquele pastor, com a voz daquele pastor, com tudo que aquele pastor faz, elas obedecem. Por quê? Porque é aquele pastor que está conduzindo elas. Porque se ele vender para um outro pastor, o que vai acontecer? Aquelas ovelhas vão entrar em depressão e vão acabar definhando e morrendo, porque a ovelha, ela tem essa relação íntima com o seu pastor. Então Davi, ele assume esse papel de ovelha, que é conduzido pelo pastor, que é quem? O próprio Deus. E Davi fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele fala nada me faltará, ele está dizendo assim, a minha confiança está em Deus, Ele me basta. Se eu tenho Deus, é suficiente. As outras coisas vão ser consequência. E Davi, ele tem essa confiança em Deus, que Ele é a sua provisão, Ele é o seu sustento, é Ele quem vai o livrar do perigo, da morte, do mal e assim por diante. Davi, ele confia em Deus. E ao longo do Salmo, a gente pode ver que essa confiança que Davi tem em Deus faz com que Deus revele a sua bondade para com Davi. Olha, continuando o Salmo, no versículo 2, ele fala assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e guia-me por águas tranquilas. Quando nós confiamos em Deus, como ovelhas que seguem o seu pastor e são conduzidas por Ele, Ele nos conduz a pastos verdejantes e a águas tranquilas. O que isso nos remete? Remete ao sustento, ao nosso alimento diário, a provisão que Deus nos dá constantemente. Quando nós confiamos em Deus, Ele nos conduzirá e Ele irá nos guiar. Ele vai ser a nossa provisão, Ele vai ser o nosso alimento, o nosso sustento. Mas para isso, nós precisamos assumir o papel de ovelhas que são conduzidas por esse pastor. Mas muitas vezes nós nos comportamos como um outro animal que é pastoreado também, que é o bode. Muitas vezes nós somos meio rebeldes, e daí acaba que o quê? O pastor, que é Deus, não consegue nos guiar por os pastos verdejantes. Por quê? Porque nós não deixamos ser conduzidos por esse pastor. E Davi, ele revela a sua relação de confiança com Deus e fala assim: Ele me faz repousar para os pastos verdejantes e águas tranquilas. Nós temos que deixar que Deus nos conduza às águas tranquilas e aos pastos verdejantes da nossa caminhada. Quando nós confiamos em Deus, a provisão diária para a nossa vida, o nosso sustento, o nosso alimento, aquilo que nós precisamos, seja na nossa área financeira, na nossa área familiar, na nossa área espiritual, Deus vai ser o nosso provedor. Quando nós confiamos nele, depositamos a nossa confiança em Deus, Ele irá nos prover o pasto verdejante e a água tranquila. Davi continua dizendo: Ele refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Quando Davi fala que Deus refrigera a sua alma, é quando há momentos difíceis da nossa caminhada, quando nós estamos preocupados, atribulados, angustiados, aflitos, passamos por momentos de luto, de perca, nos sentimos fragilizados, e Ele fala assim: o Senhor refrigera a minha alma. Você já, nesse calor que está, quando você pega aquela água gelada da geladeira e você bebe, não dá aquele refrigério, é essa sensação que Deus dá à nossa alma. A nossa alma cansada, a nossa alma angustiada, Jesus é essa água, esse refrigério para a nossa vida. Mas para isso nós precisamos ser o quê? As ovelhas do seu rebanho, as ovelhas que são conduzidas por esse pastor, que é o próprio Deus, o próprio Jesus. E Davi fala assim: Ele renova minhas forças quando estou fraco, Ele me levará por caminhos de justiça, por amor do seu nome.
Sabe, nós precisamos crer que em meio às tribulações, em meio às turbulências da vida, é Deus quem nos conduz, é a mão dele que nos guia, é a mão dele que nos dirige o nosso caminho, e que Deus, ele é bom o tempo todo ele é bom, independente da circunstância. Deus, ele está presente como nosso pastor, que provê o sustento, que provê o refrigério, e a gente pode ver que o sustento, o pasto verdejante, a água tranquila e esse refrigério da alma é a revelação da bondade de Deus para nossas vidas. Todos nós aqui temos motivos para agradecer a Deus. O simples fato de nós acordarmos pela manhã é motivo de sermos gratos a Deus. É revelação da misericórdia e da bondade dele para nós. Mas o que falta a nós muitas vezes é o quê? É depositar essa confiança que Davi tinha em Deus, essa confiança de ser guiado por ele. E Davi faz uma outra declaração no versículo 4 de quão grande é essa confiança. Ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Davi, ele afirma assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E Davi tinha essa figura do vale da sombra da morte bem clara na sua mente. A região de Jerusalém, ali onde Davi morava, de Belém, é uma região montanhosa, uma região cheia de penhascos. Você já viu aqueles vídeos da internet que tem o ônibus passando naqueles desfiladeiros que parece que vai cair o ônibus? Aquela região é semelhante a essa. E Davi, quando passava com as suas ovelhas por ali à noite, as ovelhas iam em fileira, escuro, não tinha lanterna, não tinha nada, mas Davi as conduzia e as ovelhas iam seguindo a sua voz pelo vale da sombra da morte, e ele não tinha o que temer. Ele não tinha o que temer, porque as suas ovelhas confiavam nele. Ele fala assim, ainda que eu ande por esse vale sombrio, esse vale escuro da alma, eu não tenho o que temer. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele sabia quem estava com ele, ele sabia que Deus o conduzia, assim como ele conduzia as suas ovelhas, Deus o conduzia pelos vales sombrios da sua vida. E nós precisamos, meu amigo, confiar em Deus, confiar que é Ele quem nos conduz, mesmo que seja no vale da sombra da morte. Nós não temos o que temer. Por quê? Porque Ele está conosco. Você precisa ter uma coisa em mente, que o vale da sombra da morte é o lugar mais seguro para você estar, se Deus está ao seu lado. Se Deus está contigo, o vale da sombra da morte é o melhor lugar para estar. Mas se Deus não está contigo, a calmaria é perigosa. Mas quando Deus está com você ao seu lado, quando Jesus está no barco, pode vir a tempestade que vier, é o lugar mais seguro para se estar. Naquele dia, quando os discípulos estavam com Jesus no barco e a tempestade veio, o lugar mais seguro para eles não era na beira da praia, mas era no barco, porque Jesus estava no barco. E assim nós precisamos ter essa confiança em Deus, que Ele nos conduz, mesmo que nós estejamos por maior turbulência que for, Ele está nos conduzindo, Ele nos guia, vai chegar aos pastos verdejantes. Por mais que hoje você esteja passando pelo vale da sombra da morte, vai chegar a hora dos pastos verdejantes. Mas para isso você precisa o quê? Confiar no teu pastor, que é o próprio Jesus, que Ele quem te conduz, que Ele dirige o seu destino, que Ele é soberano e que Ele é bom o tempo todo, independente de qualquer circunstância. Você confia no seu pastor, que é Jesus? Então entregue-se a Ele, deixe que Ele te conduza. E olha o que Ele fala, continuando no versículo 4: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado eram instrumentos do pastor. A vara servia para espantar os animais que vinham atacar as ovelhas, para espantar as feras. Davi, quando vai se apresentar a Saul, ele fala assim: um dia eu estava no campo e veio um leão, quis pegar uma ovelha, mas eu fui lá e enfrentei e tirei a ovelha da sua boca. Veio um urso e eu fui lá e enfrentei e tirei a ovelha da sua boca. E assim o pastor, que é o próprio Jesus, ele faz conosco. Ele pega a sua vara e nos protege das intempéries da vida. Ele nos protege e nos conduz. Ele usa a sua vara para corrigir nossa vida muitas vezes também. E nós precisamos estar dispostos a essa correção muitas vezes. E o cajado
era o instrumento que o pastor usava. O cajado era uma espécie de vara que tinha uma curvatura na ponta, como se fosse um cabo de guarda-chuva, que o pastor usava para puxar a ovelha para perto, porque, como eu falei, a ovelha era um animal com a sua visão meio obscura, e às vezes corria para fora do rebanho, queria se afastar do rebanho, e o pastor vinha lá e puxava a sua ovelha com o seu cajado. Às vezes a ovelha caía num buraco, caía num vale, e o pastor colocava lá o cajado, puxava a ovelha para perto, trazia para perto. Por quê? É o instrumento que ele usava para o consolo, para trazer a ovelha para perto. E Deus muitas vezes vai usar a sua vara e o seu cajado para nos conduzir. E nós precisamos estar dispostos a receber essa vara, quem sabe, ou esse cajado. Porque, como eu falei, muitas vezes quando nós recebemos a correção, a vara ou o cajado, nós nos comportamos como bode. E um bode, quando ele é atacado, ele vai para cima daquele que atacou ele. E a ovelha não. A ovelha, ela fica ali quietinha. E ela vem para o rebanho novamente e continua a caminhar. E nós precisamos nos comportar como ovelhas do Senhor. No versículo 5, olha o que Deus faz com aqueles que são conduzidos por Ele e que confiam nele. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando nós confiamos em Deus, vai ter um resultado. E o resultado vai ser honra. Vai chegar o tempo que Deus vai nos honrar. Que Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo e vai fazer o nosso cálice transbordar. Existem fases na nossa vida. Existem os pastos verdejantes. Existe o vale da sombra da morte. Mas quando a gente passa por essas dificuldades e nos deixamos ser conduzidos por Deus, vai chegar o momento da unção. Vai chegar o momento da honra. E Davi tinha isso em mente. Davi sabia disso. Davi havia vivido isso na sua vida. Davi era o mais rejeitado dos seus irmãos. Mas um dia Deus foi lá e chamou ele do meio das ovelhas e trouxe ele para o meio da casa dele e ungiu ele na presença dos seus irmãos. E honrou ele diante da sua família. E Davi tinha isso em mente. Ele havia vivido isso já. E eu e você precisamos confiar em Deus, que Ele nos conduz, que Ele nos guia e que Ele vai revelar a sua bondade para conosco. Que o tempo de honra, o tempo de alegria vai chegar. Quem confia em Deus recebe honra como recompensa. Quando nós confiamos em Deus, Ele irá nos honrar. E Davi termina esse salmo dizendo: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na sua casa para todos sempre. Quando Davi fala assim, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Davi, ele sabia que isso seria a sua proteção, quem o protegeria. A bondade é a revelação da graça de Deus para nossas vidas. A bondade é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. E Deus mesmo assim nos dá. É a sua graça, é a salvação. Nós não merecíamos essa salvação, mas Deus, em seu amor eterno, entregou seu Filho e por graça nós recebemos isso. Isso é graça, é imerecido, mas nós recebemos. E a misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Nós merecíamos a condenação, mas Deus não nos dá condenação. A palavra do Senhor nos fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos e que elas se renovam todas as manhãs. Nós precisamos ter isso em nossa vida. Quando nós confiamos em Deus e deixamos ser conduzidos por Ele como ovelhas do seu pasto, do seu rebanho, nós receberemos a bondade e a misericórdia dele em nossas vidas. Quero concluir com você dizendo, lá em João capítulo 10, versículo 14, tem um texto que fala, Jesus se referindo, ele falando assim, Jesus fala: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu as conheço e eu as sacrifico minha vida pelas ovelhas. No versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Então Jesus é o nosso pastor.
Jesus é o supremo pastor. E nós, como suas ovelhas, precisamos conhecer a sua voz. Quando nós passamos por momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de aflição, nós precisamos confiar que Jesus está presente em nossas vidas, que Ele está nos conduzindo, que Ele está nos guiando. Sabe, nós temos uma tendência muitas vezes de dizer assim: Deus, eu entrego o controle da minha vida nas suas mãos. Mas a primeira dificuldade que vem, quando começou o vale da sombra da morte, espera aí, deixa eu pegar esse controle aqui, porque eu acho que Jesus não sabe esse caminho direito aqui. Melhor eu sou ovelha, eu sou perita. E o que acontece? Caímos nos desfiladeiros, caímos no penhasco, nos ferimos, nos machucamos, porque não deixamos ser conduzidas pelo pastor que é Jesus. Mas Jesus, como um bom pastor, Ele é aquele que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Eu não sei se você faz parte das 99 ou se você hoje é a ovelha perdida, mas Jesus está aqui nessa noite e Ele, como bom pastor, Ele vai atrás de você e Ele te chama para perto, Ele te resgata e Ele fala assim: meu filho, volta para cá, deixa eu conduzir tua vida, deixa eu te guiar por caminhos verdejantes, as águas tranquilas. Deixa que no vale da sombra da morte eu te levo no meu colo se for preciso. Mas para isso nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Assim como Davi depositava a sua confiança em Deus, nós precisamos depositar nele. Porque quando nós depositarmos a nossa confiança em Deus, nós vamos ver a sua bondade revelada em nossas vidas. Se você olhar para a sua vida para trás e olhar os momentos que você já passou até aqui, você verá o quão bom Deus tem sido até aqui. Quando você passou por momentos de angústia e de aflição, quando parecia que tudo iria acabar, o Senhor estava contigo. Ele te conduzia no vale sombrio, Ele te guiava no vale da sombra da morte. Deus está presente na nossa vida desde sempre, gente. Nos livramentos, nas provações, Ele está conosco. Nós precisamos depositar essa confiança nele, descansar nele como suas ovelhas e deixar que Ele nos guie. Seja no momento bom ou no momento de adversidade, Deus está presente. Sabe, Deus, Ele chama as suas ovelhas para perto e as suas ovelhas conhecem a sua voz. E nessa noite Deus está chamando nós para perto, para que nós venhamos a ser guiados por Ele como suas ovelhas. Se coloque de pé. E eu não sei se você hoje está passando pelo vale da sombra da morte, ou se você está no pasto verdejante. Mas independente da circunstância, apenas confie no seu pastor. E o seu pastor é Jesus. O seu pastor é Ele é o bom pastor. E o bom pastor, Ele chama as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. O bom pastor, Ele vai atrás das suas ovelhas e as conduz por todo o seu caminho. Eu queria te convidar nessa noite a você entregar o controle da sua vida na mão do Senhor. E falar assim: Deus, eu tenho me comportado muitas vezes como um bode desobediente, não tenho sido uma ovelha tão boa, mas nessa noite eu entendi que se eu confiar no Senhor, a sua bondade vai ser revelada para mim. Assim como Davi pôde ver a bondade do Senhor na sua vida, você também verá. Você também vai ver a bondade do Senhor sobre você, mas basta você confiar que é Ele que te conduz, é Ele quem te guia, é Ele quem é o seu pastor. Deus, nessa noite nós estamos aqui, e como ovelhas do seu rebanho, nós venhamos nessa noite pedir perdão ao Senhor muitas vezes, porque nós temos nos comportado mal muitas vezes, nós temos sido ovelhas desobedientes, ovelhas que querem ser guiadas por si só. Mas o Senhor, como um bom pastor, sempre pega o seu cajado e nos puxa para perto, e nos traz para perto, e nos traz consolo, e nos traz correção com a sua vara. E nós viemos nessa noite pedir perdão ao Senhor e falar: Senhor, guia a minha vida. Que o Senhor nos leva a pastos verdejantes e refrigera a nossa alma.
e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer nada, pelo simples fato do que o Senhor está conosco. O simples fato, esse simples fato do Senhor estar conosco é suficiente. O Senhor nos traz segurança, o Senhor nos traz paz, o Senhor nos traz calmaria em meio à tempestade. E nós confiamos no Senhor, que é o bom pastor. Que o Senhor venha, Pai, nos conduzir nesse vale sombrio e nos corrigir com a sua vara e com o seu cajado. E que no momento que o Senhor assim prover, que o Senhor venha nos ungir com teu óleo, encher o nosso cálice até transbordar. E nós veremos a sua bondade e a sua misericórdia nos seguindo todos os dias. E dessa maneira nós iremos habitar na casa do Senhor todos os dias. A casa do Senhor não é esse lugar que nós estamos aqui reunidos, mas a casa do Senhor é o lugar que o Senhor gera dentro de nós. E esse lugar é um lugar de paz, de tranquilidade. Esse lugar é onde a sua bondade e a sua misericórdia são reveladas. Pai, que assim como Davi, nós venhamos descansar no Senhor. Mesmo que o exército nos cerque, eu confiarei no Senhor. Ainda que o exército me afronte, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que o Senhor vai ser a minha provisão quando faltar o alimento. Pai, nós confiamos em Ti nessa noite. Pai, nós deixamos ser conduzidos por Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor está presente desde o primeiro momento das nossas vidas, Pai. E se faz presente todos os dias da nossa vida, desde que nós venhamos acordar até dormir, Pai. Nós confiamos em Ti, Pai. E nesta noite nós queremos cantar a respeito da bondade do Senhor, Pai. Que o Senhor é bom o tempo todo, Pai. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom, Pai. E nós descansamos em Ti nessa noite, Pai. Nós confiamos em Ti. Vamos deixar a nossa vida nas Tuas mãos. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Continue adorando o Senhor. Queria que você buscasse a Deus mesmo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Talvez tenha o Tua deserto. bondade me seguirá,
me seguirá, Jesus Senhor. disse que Ele é a água da vida, Tua Ele é o pão da vida. bondade me seguirá, Se você está me perdido, seguirá, se você está com fome, Senhor. Ele é o pão. Se você está com sede, Ele é a água. Se você está na escuridão, Ele é a luz que ilumina o teu caminho. Aleluia. Coloca pra fora a tua adoração aí, gente. Em todo tempo tu és tão, Alguns gritaram tão São Paulo hoje. bom. Agora Com coloca mais todo fôlego que tenho, a mão eu bravamente. cantarei Sem mais da discutir. bondade Faça uma declaração de amor a Ele nessa noite. Oh, aleluia! És fiel em todo Precisamos ser tempo. mais intencional, colocar mais paixão Em nessa todo adoração tempo para tu és Deus. tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Somos a ovelha do seu pasto. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Espírito Santo, você pode sentir o amor dele aí? Você pode abraçar ele aí, abraça ele aí. Faz assim, ó, dá um abraço no Espírito Santo. Diga, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, eu quero estar contigo. Quero sentir o teu amor, quero sentir a tua direção, quero ter a tua direção. Ah, Espírito Santo. Ah, amado, como tu é bom, Senhor. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é um pastor com excelência. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, O Senhor sabe eu nos trazer de volta para o propósito quando nós da desviamos dele. bondade de Nós nos tornamos rebeldes, Deus. desobedientes a Ti. O Senhor sabe nos chamar de volta com aquela voz de amor, não aquela voz de condenação, mas aquela voz de amor, aquela voz que nos atrai. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O amor dele, o propósito dele ainda está de pé. O que ele prometeu, as promessas dele ainda estão de pé. Na minha e na sua vida, basta você retornar. Basta você voltar, você que desviou, você que saiu por outros caminhos, tomou outro rumo, outra direção. Volta, filho. Essa é a voz do pastor dizendo: volta, filho, volta, minha filha. Você que está em casa me assistindo aí, e eu sei que tem pessoas que estão fora da presença do Espírito Santo. A voz do pastor chega até você aí no teu lar agora, dizendo: filha minha, filho meu, volta, 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 porque eu estou te dando oportunidade. A
O inimigo pode dizer assim: mas você já fez tanta coisa errada, já se distanciou tanto, agora não tem mais jeito. Não, ainda existe volta. Como o filho pródigo que estava lá distante do pai, mas ele teve que tomar uma atitude. Ele disse: eu voltarei para a casa de meu pai, de onde eu saí. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Como é bom sentir a presença desse Deus. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite? Deus, gente, quando você deixa ele conduzir, ele sempre tem o melhor para você. Sempre tem o melhor. Ele sempre te dá além das suas expectativas. Amém? Deixa ele conduzir. E o que a gente fala aqui, gente, não é só para te entusiasmar, não. É aquilo que eu sempre falo, aquilo que o Felipe falou aqui muito claro, né? Estar na casa de Deus por todos os dias da sua vida não é estar nessa casa. Isso aqui é a casa onde Deus preparou para a gente reunir para adorar Ele no coletivo, né? Mas a casa que Deus tem para mim e para você é a casa que Ele vai colocar dentro de você. Esse lugar é um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de refrigério, que você vai olhar para dentro de você e você vai encontrar paz. Aqui fora vai estar um turbilhão de problema, vai ter conta para pagar, vai ter tanta coisa, vai ter tanto problema, tanta necessidade aqui fora, mas aqui dentro tem uma calmaria, aqui dentro tem uma paz no teu interior, porque você está habitando na casa de Deus. Na casa de Deus não tem turbulência, na casa de Deus não tem tempestade, porque você vai olhar, aqui fora tem os leões para você matar, os fantasmas para você enfrentar todo dia, mas você não vai entrar em pânico, não vai entrar em desespero, não vai desistir, porque aqui dentro vai ter uma paz. Encontre esse lugar de paz, meu pastor, mas eu não consegui achar. Então ache ele, está em tempo. Deus está te chamando você hoje para você encontrar esse lugar de paz. Está tudo escuro aqui fora, mas aqui dentro tem uma luz. E daí vai sair, que ele fala que ele, né, é de dentro para fora. Amém? Vai vir de dentro para fora. Aí você diz assim: mas como que você está feliz que tem uma turbulência aqui fora? Pois é, que eu achei um lugar de repouso. Eu estou morando, habitando na casa de Deus por toda a minha eternidade, por toda a minha vida. Amém? Isso é só para gente que meio doido, gente, para entender essas coisas. Só para gente que fez a entrega para o Pai. Aí tem gente que não entende nada dessas coisas que eu estou falando aqui. Mas quem fez a entrega para Deus, deixou Deus conduzir sua vida, vai entender essas coisas. Amém? Glória a Deus. E eu posso sentir essa paz. E Deus, Ele é fiel em tudo. Amém, gente? Deus abençoe sua vida. Que Deus continue usando a vida do Felipe, gente. A promessa de Deus, né? Eu sempre falo isso, não me canso de falar isso, né? Esses filhos que Deus me deu, né? É de Deus, né? Eu entreguei eles para Deus. Desde o dia que tive o privilégio de apresentar os dois a Deus, consagrar, eu disse: Deus, está aqui, o Senhor me deu, mas eles são seu. Faça deles o que o Senhor quiser. E o Senhor fez, foi além das minhas expectativas. Eu tinha uma expectativa a respeito do Felipe quando ele era bebezinho, da Jéssica, e Deus disse assim: não, eu vou fazer o que você quer, mas eu vou fazer muito melhor ainda, né? E eu glorifico a Deus por isso. E sei que você tem feito isso com seus filhos também. Amém? Glória a Deus.